Informação regional, atualidade, rigor e qualidade. 87.7 e 106 FM. Lamas, Terras da Senhora do Campo. É este o nome da primeira obra de Rui Rendeiro Sousa, que está aqui nos estúdios da Onda Livre, hoje para nos falar um pouco mais desta obra. Muito boa tarde, Rui Sousa, e obrigado pelo convite. Obrigado eu. Então temos a primeira obra aqui em cima da nossa mesa e é precisamente sobre ela que eu gostaria que falasse um pouco mais. Ora bem, Lamas, que é uma das 30 freguesias que constitui o concelho de Macedo de Cavaleiros, a mim diz-me muito em particular, porque toda a minha família materna é de Lamas. Aliás, o projeto que vai ser levado a cabo para as 30 freguesias do concelho de Macedo, curiosamente Lamas não seria o primeiro. Foi o primeiro porque foi lançado um desafio pela atual junta de freguesia para ser o primeiro, aliás, pelas ligações afetivas que eu tenho a Lamas, e foi com muito prazer que o fiz. Lamas tem uma particularidade como tem todas as freguesias do concelho de Macedo de Cavaleiros, que é nós temos uma história e histórias à volta das nossas aldeias, das nossas igrejas, do nosso património, que são do desconhecimento da grande maioria da população. Nós pensamos que falamos sempre que somos um concelho jovem, que somos um concelho que tem 160 anos, e de facto como concelho temos 160 anos, mas temos uma história que eu posso dizer que o documento mais antigo que refere a algo relacionado com o concelho de Macedo de Cavaleiros é do século VI. Portanto, nós temos uma história muito antiga, todas as nossas, ou a grande maioria das nossas freguesias tem uma história que supera os 750, 800 anos, e portanto isto é uma forma de preservar essas memórias para o futuro, para os nossos descendentes e para as gerações vindouras. E esse é o grande objetivo, é deixar por escrito tudo aquilo que vem sendo acumulado ao longo dos últimos 23 anos. Este livro, quanto tempo demorou a ser construído, desde o início da pesquisa até à parte final? Ora bem, Lamas em si especificamente, este foi um projeto iniciado em 2012, portanto foram quase 6 anos de pesquisas, de entrevistas a pessoas, algumas delas que vêm mencionadas inclusive já faleceram, as pessoas que eram mais idosas. Ouvi histórias de pessoas, aliás a pessoa mais velha tinha 95 anos na altura e que me contou histórias engraçadíssimas e portanto algumas delas estão aí retratadas. Portanto foi um trabalho de 6 anos de muita pesquisa e acima de tudo perceber também algo que é muito importante. Nós vamos esquecendo muitas vezes, para lá da história, da toponímia. Isto é, porque é que nós nos chamamos como nos chamamos. Porque é que Macedo se chama como se chama, ou porque é que neste caso Lamas se chama Lamas. E portanto isso é uma investigação que demora imenso tempo, há imensa bibliografia sobre isso e depois obviamente há as considerações pessoais, que também estão obviamente estampadas aí no livro, e acho que é muito bom nós começarmos a perceber a nossa gênese, porque é que somos o que somos, porque o passado serve-nos, é um pouco disso, foi aquilo que eu aprendi, o passado serve-nos como professor, é um professor para percebermos onde é que estamos, porque é que estamos e também para onde caminhamos. E no caso concreto de Lamas, que é, portanto, o primeiro livro, será que nos pode explicar então um pouco dessa gênese do nome Lamas? Ora bem, isso faz parte precisamente do primeiro capítulo, que é o capítulo da toponímia. E eu por acaso, faço questão de referir no livro uma história, que é uma história verdadeira, que se passava comigo quando era miúdo, eu devia ter 8 ou 9 anos, e perguntava às pessoas mais velhas porque é que Lamas se chamava Lamas. Porque achava estranho o nome, porque é que isto se chama Lamas. E curiosamente respondiam-me naquela forma muito peculiar de dialeto transmontano, e nunca mais me esqueço da frase, que é: "Atão, tu não vês que isto é só lodo no inverno?" E de facto era. De facto, as nossas aldeias eram lamaçal, eram lodacentas. Mas havia uma coisa que para mim que era muito estranha, que é... Mas Lamas de facto era uma aldeia que só tinha terra e era tudo cheio de lodo no inverno. Mas no verão não era. Aliás, eu recordo-me de uma vez que houve uma risada geral porque eu propus que durante o verão Lamas mudasse o nome para Poeiras. E houve uma coisa que me intrigou imenso e nunca lá me esqueço por acaso disso, que até curiosamente é uma aldeia que nem é do concelho de Macedo. Eu fui a um casamento a Pombares, que é uma aldeia do concelho de Bragança, e aquilo ainda era pior que Lamas, tinha ainda mais lodo do que Lamas, e eu questionava-me porque é que aquilo se chamava Pombares e porque é que não se chamava também Lamas, e porque é que as outras aldeias todas onde eu ia aqui do concelho não se chamavam todas Lamas e só aquela é que se chamava Lamas. Aliás, há uma história curiosíssima a propósito disso, que eu era para ter falado na apresentação do livro e me esqueci. Havia um clube de futebol, que ainda hoje existe, que era a União de Lamas, que em determinada altura andou na primeira divisão.
E eu achava, miúdo, imberbe, um petis, achava que era o clube de lamas, e portanto eu torcia pela União de Lamas, até um dia que percebi que afinal a União de Lamas não tinha nada a ver com as lamas, mas sim com outras, e afinal percebi que havia mais lamas do que aquelas que nós pensávamos. E em Portugal, depois de uma investigação toponímica, descobri que há 100 e tal terras que têm o nome Lamas ou derivado no nome, e portanto teria de haver uma justificação para que uma terra se chamasse Lamas, e eu não acreditava que fosse por causa do lodo, ou do pântano, ou de uma lagoa, como muitas vezes vem em dicionários, que lama, o vocábulo lama vem sempre indicado como local com água, local sujo, com lodo, e em termos toponímicos, eu não acreditava que alguém se estabelecesse num sítio que fosse cheio de lodo, porque não é apelativo, e portanto isso levou-me a investigar o nome Lamas, e faz-nos recuar não séculos, mas milénios, até descobrirmos a origem precisamente do vocábulo lama. E este é o primeiro dos livros que o Rui vai lançar, porque agora vão também ser escritos mais 29 livros, não é? Para as restantes freguesias do nosso concelho. Sim, o projeto é esse. Aliás, há um deles que já está inclusive marcado à apresentação, e curiosamente cujo topónimo é familiar de Lamas, que é Lama Longa, que será já no próximo dia 1 de outubro, dia 1 de abril, que é o dia de Páscoa, a pedido, obviamente, das pessoas que irão apoiar a edição. E também o objetivo é um pouco o mesmo que foi para Lamas, que é que as pessoas percebam, primeiro, porque é que se chamam como se chamam, porque todos nós temos um nome, que é aquilo que nos diferencia dos restantes, para lá, obviamente, toda a parte da genética, e as aldeias e as povoações todas do nosso concelho têm essa particularidade. Elas chamam-se de alguma forma porque alguém em determinado tempo, que nós não sabemos quando foi, teve uma percepção de espaço, e olhou para um espaço e achou que aquele espaço tinha de ter aquele nome. Falando, e neste caso concretamente de Macedo, que hoje muitas vezes se fala que é da massa Macedo e das lendas e afins, e hoje em dia, já em muitos programas isso foi falado, que o nome Macedo deriva claramente de maçã. Portanto, isto era terra de maçãs. E na altura, quando isto nasceu, que não se sabe muito bem quando, mas Macedo também tem já 8 séculos de história, pelo menos, alguém terá chegado aqui em determinada altura e deve ter reparado que isto era uma terra de maçãs. E, portanto, ficou Macedo, como, por exemplo, Peredo, é uma terra, ficou Peredo porque é terra de peras, o Espadanedo é Espadanedo porque é terra de espadanas. A percepção do porquê de nós nos chamarmos assim é o primeiro passo sempre para entendermos depois todo o resto da nossa história, que a grande maioria, como eu já referi aqui, tem cerca de 8 séculos, e em alguns casos algumas aldeias têm mais ainda do que esses 8 séculos, porque a grande maioria tem entre 750 a 800 anos, pelo menos, garantidos de história, mas temos mais, seguramente. Eu e o Rui estávamos a falar um pouco antes desta entrevista, e ele dizia-me que a formação dele é em Gestão e Bioquímica. Como é que alguém que nada tem a ver com as letras, se é que podemos dizer mesmo assim, sim, tem este interesse e este conhecimento tão vasto de um concelho, que ainda é bastante grande, com 30 freguesias? Ora, isto há coisas que são muito curiosas na nossa vida. Às vezes há coisas que nos acontecem são coincidências. Isto mais ou menos em 1993, 94, 95, por aí, recordo-me perfeitamente, dentre as muitas obras que eu ia lendo, de reler a primeira monografia que foi feita sobre o Concelho de Macedo, na altura do Dr. Armando Pires, que se chama, curiosamente, o Concelho de Macedo Cavaleiros, e achei que era muito pouco para este concelho, porque, de facto, nós somos muito jovens como concelho, é um facto. Mas eu olhava para os concelhos limítrofes e todos eles estão cheios de histórias, e têm lendas, e têm castelos, alguns, e pontes medievais e afins, e eu perguntava-me, questionava-me a mim próprio porque é que nós não tínhamos. E a partir daí comecei a querer saber cada vez mais. Isto tem a ver um pouco com o meu lado de investigador, que me vem das ciências e não só, e comecei a ler cada vez mais e a ler cada vez mais. E isto é um pouco aquilo que dizia Platão, que é tudo o que eu sei devo à minha ignorância. E eu na altura acrescentei-lhe algo, quanto mais sei, mais ignorante me torno. E portanto, hoje tenho reunidos milhares de artigos, milhares e centenas e sei lá quantas de teses de doutoramento, de teses de mestrado, de livros. Eu só em livros virtuais, neste momento, um dia deste estive a fazer as contas, tenho 2000 e tal livros virtuais só desta área, porque uma das coisas curiosas quando se faz pesquisa é que quanto mais sabemos, depois mais vamos buscar.
E, curiosamente, vou-me apercebendo que ao longo, pelo menos, garantidamente, destes 23 a 25 anos, acho que já dediquei mais tempo da minha vida a isto do que propriamente às minhas áreas de formação, que não quer dizer que não lhes dedique tempo. Mas isto faz-se por paixão, e tudo o que se faz por paixão obriga-nos muitas vezes a estarmos até às 2, 3, 4, 5 da manhã, e eu sou capaz de estar uma noite inteira a fazer pesquisa. E dormir 2 ou 3 horas e não tenho problema rigorosamente nenhum. Portanto, isto surge por paixão. E quando as coisas se fazem por paixão, como diz o povo, quem corre por gosto, não cansa. E Rui, gostava agora que destacasse aqui algumas freguesias, ou alguma freguesia que tenha algum papel mais predominante aqui, mais importante para a história, digamos assim, e até alguns factos curiosos, que são o desaparecimento de algumas aldeias que aqui no concelho, hoje em dia, talvez muita gente nem nunca tenha ouvido falar, e que elas tiveram um papel realmente muito importante aqui para a história do concelho. Sim, nós de facto temos... Todas as nossas aldeias, e são 66, todas elas têm uma particularidade de importância que nos faz perceber muitas vezes o porquê de nós estarmos onde estamos. Há algumas aldeias, inclusive, é que sendo pequenas e fazendo parte de algumas freguesias, nos fazem perceber, isto pegando agora numa história curiosa, nós se falarmos aqui em suevos e visigodos, nunca ninguém nos disse que os suevos e os visigodos andaram por aqui. Agora, o que é curioso é quando vamos ver o nome de algumas aldeias, e dou o exemplo de Bozende, Valdrez, por exemplo, Burga, eventualmente Sesulfe, garantidamente, são nomes germânicos, são nomes que provam, são antropónimos, que provam que os germânicos estiveram aqui, os suevos e os visigodos aqui estiveram. Aliás, nós temos inclusive aqui, se não for no concelho, é muito próximo, um centro de cunhagem de moeda visigoda, que é em Ledra. Nós não sabemos muito bem qual era o local exato. E isso são tudo coisas que fazem parte daquilo que hoje somos, e obviamente que leva a que freguesias sejam mais importantes que outras. Obviamente há que destacar aquelas que foram concelho antes de Macedo, e destaco obviamente Chacim, que é uma terra que tem uma história incrível, inclusive ao ponto de reis terem permanecido lá. Aliás, em 1200 o Dom Sancho I esteve em Chacim e ficou lá, que é uma coisa que a maior parte das pessoas não tem conhecimento. Cortiços foi uma terra extremamente importante, Valdeprados foi uma terra extremamente importante também. Sesulfe, que ainda há pouco falava, foi concelho, Pinho Velo, que apesar de uma aldeia muito pequenina, que acabou por ser concelho. Portanto, há terras que têm uma história que remonta a muitos séculos, e que nos traz uma percepção da grandeza que nós temos e que a grande maioria das pessoas nem sequer tem noção. Aliás, nós temos, inclusive, no concelho de Macedo, uma das figuras mais importantes, se calhar, inclusive, da história de Portugal. Que todos nós, quando falamos no Dom Afonso Henriques, todos nós sabemos o ai do Dom Afonso Henriques, foi Egas Muniz. E provavelmente aquele, para mim, pelo menos, mas isto é uma opinião muito pessoal, para mim o rei mais importante que Portugal teve foi Dom Dinis. O aio dele era macedense. E não só foi aio dele, como foi o Meirinho Mor do pai dele, como a seguir ocupou na corte de Dom Dinis o lugar mais importante da corte, que era o equivalente ao primeiro-ministro atualmente. Quer dizer, nós tivemos um macedense que foi o mordomo mor do Dom Dinis e que participou nas políticas régias, inclusive foi um macedense que estabeleceu a fronteira de Portugal entre o Sabugal e o Minho. E nós não temos perfeita consciência disso, porque nós achamos que somos tão pequeninos, que eu, quando digo que o concelho de Macedo e a grande maioria das aldeias têm mais de 800 anos de história, toda a gente diz, não, Macedo só tem 160 anos. De facto, tem 160 anos como concelho, mas inclusive é como aglomerado populacional, a primeira referência a Macedo como aglomerado populacional tem 760 anos. Portanto, as pessoas não têm noção disso, e acho que é importante que as pessoas comecem a perceber que, afinal, o distrito de Bragança não é só o Castelo de Bragança nem a Ponte de Mirandela. O distrito de Bragança é muito mais que isso, é a Alfândega da Fé também, é Torre de Moncorvo, que foi muito importante, Freixo de Espada à Cinta, e Macedo de Cavaleiros, que, aliás, se nós pensássemos um bocadinho, até o próprio nome nos diz algo, que é de cavaleiros. Assim, se é de cavaleiros, alguma coisa, de facto, tem de estar ligada a isso e tem que ter uma história muito engraçada por trás. E isso é algo que eu quero que as pessoas percebam, e comece a haver aquele orgulho macedense e orgulho de todas as aldeias, em que realmente são muito maiores do que aquilo que pensam que são. Rui, quanto tempo estima até conseguir publicar todas estas obras? Ora bem, isto é uma coisa que tarda ao seu tempo. Obviamente eu não me dedico em exclusividade a isto, como eu disse, é uma paixão, é mais um hobby que eu gosto, obviamente. Eu para este foram 6 anos de pesquisas, obviamente ao estar a pesquisar para este acabei por pesquisar para outros, e portanto já há metade do caminho que está feito, mas é uma coisa que poderá, nas minhas previsões, levar entre 6 a 10 anos. 6 a 10 anos, e assim numa perspectiva muito otimista.
E quem quiser comprar este livro, onde é que o pode fazer? Ora bem, neste momento esse livro está disponível através da Junta de Freguesia de Lamas, que foi um apoio institucional importantíssimo para a edição deste livro, e obviamente que eu, como sou grato, gosto de deixar-me e manifestar publicamente a minha gratidão, já o fiz na apresentação, à Junta de Freguesia de Lamas, neste caso na pessoa do Presidente. Gostaria, obviamente, por muito que me custe, deixar aqui um reparo, que é algo que me custa, porque isto é um trabalho que está a ser feito, não é para mim, é um trabalho para o meu Conselho, e que não tenha tido o apoio da Câmara Municipal, que era algo que eu esperava ter e não tive. Terão as razões deles seguramente, aliás as motivações é que deveriam ter aprovado primeiro o conteúdo, e isso obviamente que não é feito, nem o deveria ser. Lamento que isso tenha acontecido, não é isso que vai ser impeditivo para continuar, mas são estes pequenos reparos que depois me fazem parar assim um bocadinho e pensar se às vezes vale a pena ou não investirmos na nossa terra, nas nossas origens, naquilo que eu chamo muitas vezes na brincadeira a minha terra parideira, porque esta é a minha terra parideira, e custa-me imenso que haja este tipo de bloqueios, mas eles hão de sair as 30 freguesias e todas as figuras que eu acho que são relevantes no Conselho, nomeadamente essa que eu ainda há pouco falava, o aio do Londinês, que é o Dom Nuno Martins de Chacim, que foi uma das figuras mais proeminentes da nossa história e que seguramente que há de sair também um livro sobre ele, apesar de já haver muito escrito sobre ele. Sobre este livro, o primeiro, quantos exemplares é que estão lançados neste momento? Ora bem, o primeiro, obviamente estas edições, nós não podemos ser, como soe dizer-se, mais papistas que o Papa. Não podemos pensar que vai ser uma edição de um livro e que vendemos 1000 exemplares. Aliás, muito satisfeito ficava eu se fossem vendidos, porque obviamente isto dá muito trabalho. Para cada edição está previsto inicialmente 100 exemplares apenas. É assim, o lançamento não deixou de ser um sucesso, foi, de facto. A Junta de Freguesia de Lamas ficou com alguns exemplares, essa foi a forma deles ajudarem nisto, obviamente a um valor mais simbólico do que aquilo que é o custo efetivo do livro. Neste momento, quem quiser adquiri-lo, obviamente que o pode fazer junto da Junta de Freguesia de Lamas, e aliás no próximo domingo, que é a festa da Nossa Senhora do Campo, aquilo que está obviamente já combinado com a Junta de Freguesia é que eles estarão lá à venda. Eu, obviamente tendo a minha costela lamacense, hei de estar lá também. Já tive algumas requisições de livros, obviamente eu já disse para os adquirirem à Junta de Freguesia, portanto eles poderão ser adquiridos na Junta de Freguesia. Se eventualmente houver interesse, seja institucional ou de algum grupo de pessoas que queira mais, obviamente há sempre a possibilidade, porque ele, a partir do momento em que está feito, é só pedir à gráfica para lançar mais. Portanto, ele estará sempre disponível e neste momento, inclusive, ele está registado através do ISBN, e portanto é muito fácil pedir impressão de mais livros, mas neste momento quem o quiser adquirir, as pessoas que não o fizeram no lançamento, podem adquiri-lo junto da Junta de Freguesia de Lamas e no domingo na festa da Senhora do Campo. Rui, desejamos-lhe os maiores sucessos para com as suas obras, que são de facto meritórias, para dar a conhecer aos macedenses e não só a história deste concelho, que realmente é muito vasto. E muito obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui. O agradecimento é meu, eu é que agradeço pelo facto de me terem convidado para estar aqui, e será sempre um prazer dar o meu contributo para tudo que seja bom na minha terra, onde se inclui, obviamente, a Onda Livre. Obrigada. Por isso já sabe, este livro é o primeiro livro de Rui Rendeiro Sousa, Lamas, Terras da Senhora do Campo. Este é o primeiro e a este seguem-se 29 livros, cada um deles, que conta a história das freguesias do concelho de Macedo de Cavaleiros. E para já é tudo. Muito obrigada por estar na nossa companhia. Informação regional, atualidade, rigor e qualidade. 87.7 e 106 FM.